Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo vai enfrentar o Corinthians em um jogo muito decisivo para nós, onde nós precisamos da vitória, não só porque agora o São Paulo precisa mais do que nunca se classificar de novo para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro, como nós precisamos retomar a moral, né? O São Paulo precisa dessa vitória do Clássico para melhorar tudo o que está acontecendo, para mudar todo esse sentimento de desconfiança, do elenco desacreditado, todo esse ambiente ruim, não porque teve briga, né, mas porque perdeu, porque foi eliminado do contra o Botafogo na Libertadores e meio que ficou aquele sentimento para todos nós de que acabou a temporada. Então, verdade seja dita, Corinthians vem bem, São Paulo vem mal, é um jogo que o Corinthians vai vir com tudo para ganhar do São Paulo, principalmente pela situação deles no campeonato e para, né, tentar instaurar uma crise em nós, né, rivais diretos deles. E nós não podemos deixar, não podemos vacilar. São Paulo precisa entrar muito bem e sair com essa vitória. Eu tenho uma provável escalação aqui, vou falar para vocês, podem surgir alterações na escalação nesse time do São Paulo, mas tem muita coisa que nós precisamos falar, dizer e vocês vão entender tudo aqui nesse vídeo, porque muito provavelmente algumas coisas que vem acontecendo no São Paulo e que possivelmente acarretaram em uma temporada negativa, falando de títulos, ainda infelizmente continuam acontecendo. Mas vamos lá, gente. Provável escalação do São Paulo contra o Corinthians, o que nós temos hoje, o que nós temos de momento. Rafael no gol. Aí agora nós podemos ter uma alteração, que é o Igor Vinícius. Rafael no gol, Igor Vinícius ou Rafinha. Muito provavelmente jogue o Igor Vinícius. E neste momento, acredito eu que a torcida, né, acho que grande parte da torcida quer que o Igor Vinícius entre no time titular do São Paulo por conta da condição física do Rafinha. A gente vê que o Rafinha não está conseguindo jogar mais por conta da idade e do físico. Nós estamos assim, o Rafinha já deu. Eu vejo vocês nos comentários aqui, muito dico, não dá mais, o Rafinha não dá mais. E realmente, eu elogiei muito o Rafinha, adorei a temporada passada do Rafinha, em que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Eu não sou, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, eu não sou muito fã do futebol do Igor Vinícius, mas o Rafinha, neste momento, está nessa etapa, eu acho que nessa fase, né, desses últimos meses, não está podendo jogar. Eu prefiro que coloque o Igor Vinícius lá, ou até mesmo o Ferrarese hoje, do que o Rafinha, por conta da questão física. E aí, o que dá pra gente entender também é que, caso o Igor Vinícius comece jogando, a dúvida é entre Igor Vinícius e Rafinha, neste momento mais para Igor Vinícius, e caso o Igor Vinícius comece a jogar, não tem nada oficial de que o Rafinha virou banco. Seria uma questão de preservar o Rafinha por desgaste do que ele teve no jogo contra o Botafogo. Então, a gente percebe um Zubeldia sempre, né, muito conservador em relação a algumas mudanças em relação ao time titular. E acredito que as nossas maiores críticas em relação ao trabalho da comissão técnica, as nossas maiores críticas em relação ao trabalho da comissão técnica e do Luiz Zubeldia, é ele não mexer em posições, em jogadores e em escalações que a gente vê que algumas peças ali não estão resolvendo. Acho que é nisso mais ou menos que a gente está se apegando e isso enfurece, revolta quando não ganha, né? Vamos lá. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda e Alan Franco e Wellington, aqui sem novidades, né? E aqui é outro problema, né? Não pela zaga. A zaga beira o ideal, né? Se tem algumas coisas que a gente pode ressaltar nesse trabalho do Luiz Zubeldia, é a zaga, é o sistema defensivo e os jogadores, né? Aqui eu acho que não tem nada a ver com o Zubeldia. A verdade é que o São Paulo montou uma zaga espetacular, compondo Arboleda, Alan Franco. Alan Franco descarta comentários o que esse cara tá jogando, o que ele fez até mesmo na eliminação contra o Botafogo e o que ele já vinha fazendo. Descarta comentários o que esse Alan Franco vem fazendo de forma positiva, né? Os reforços que a gente nem tava dando nada, o Ferrarese não é um cenário bem diferente do Sabino e do Juan Tressoldi. O Ferrarese foi comprado, é um banco de altíssimo luxo, né? Mais ou menos 20 milhões de reais para um zagueiro que é banco. Então o São Paulo gasta mesmo, valores assim exponenciais, valores gigantescos, porque mais ou menos 20 milhões no Ferrarese, que é um zagueiro do banco, mais ou menos 20 milhões pelo André Silva, que é um atacante do banco, e Michel Araújo, cerca de 14, 15, entre 14 e 16 milhões de reais, que é um jogador de banco também. Então só aí dá mais ou menos 50 e poucos milhões de reais em reforços agora. Sem contar de Amaulio e Santiago Longo, Juan Tressoldi, Sabino.
reforços comprados agora, mais ou menos 50 milhões de reais que o São Paulo nem usa, são jogadores para banco. Então os valores que o São Paulo gasta são, sabe, gigantescos. A gente vê time da Série A aí fazendo o ano inteiro, né, fazendo uma reformulação gigantesca do ano inteiro de 100, 150 milhões de reais e o São Paulo gasta isso com mais ou menos só 3 zagueiros, só 3 jogadores que compõem o banco. Então os valores do São Paulo são simplesmente astronômicos. E aí a gente fica pensando, por que, que não coloca o Jamal Lewis, né, no lugar do Wellington? Por que, que esse cara não tá começando a jogar? Ah, sabe, acredito que a maioria da torcida tá cansada de, mas foi Libertadores, foi um jogo decisivo contra o Botafogo, não dava pra ele mexer. Agora, é o clássico contra o Corinthians. Só que assim, a gente já conhece o Wellington jogando. Michel Araújo, infelizmente, acabou de se lesionar, mas a gente já conhece como que o Michel Araújo rende pro São Paulo. É muito pouco. Pra mim já daria pra entrar com o Jamal Lewis, e isso é uma grande crítica que eu tenho desse trabalho do Zubeldia. Então vamos lá, por enquanto. Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Aqui sem novidades. Meio de campo, Luiz Gustavo e Bobadilha ou Marcos Antônio e Bobadilha. Pode ser que o Marcos Antônio entre no lugar do Luiz Gustavo, aparentemente, né, mantendo essa coisa conservadora do Luiz Zubeldia. Luiz Gustavo talvez não jogue por conta do desgaste físico, muito mais no sentido de poupar os jogadores que ele entende ser o titular. Então, o Luiz Gustavo, caso não jogue, uma situação muito parecida com a do Rafinha. O Zubeldia estaria tirando para preservar o físico desses atletas mais velhos, mais debilitados, né? Querendo manter o físico, realmente poupando, preservando esses jogadores. Então nós temos ali Luiz Gustavo e Bobadilha ou Marcos Antônio e Bobadilha. Dá até para arriscar o Marcos Antônio e Bobadilha para entrar contra o Corinthians. E o ataque é uma das grandes críticas nossas, né? E não é pelos jogadores que estão escalados, é pelo formato. Ele só joga naquele quadrado. O ataque: Luciano, Lucas, Wellington, Rato e Caleri. Gente, isso é uma provável. Pode ser que ele entre com o William Gomes, pode ser que ele entre com o Eric, muito difícil, né? Ele não gosta de jogadores assim, ele não gosta de pontas. O que ele entende ali e é isso que incomoda a gente. E não é por causa do Luciano, Wellington Rato, Lucas e Caleri. Eu sei que tem muitos falando, te digo que foi eliminado por causa do Lucas. Eu vejo vocês criticando todos esses jogadores aqui. Para mim, todos esses jogadores aqui são bons jogadores. Mas as críticas que vocês tecem, que vocês falam em cima desses jogadores, são genuínas, são verdadeiras. Te digo, o Lucas foi o responsável. O Lucas e Caleri foram responsáveis pela derrota, pela eliminação, junto com o Luiz Gustavo. Esse Luciano não joga nada de meia. O Wellington Rato é pereba. Só que eu entendo essas críticas momentâneas para esses jogadores e eu partilho muito delas com vocês também. Só que em vários outros momentos nós já elogiamos o Wellington Rato, Luciano, Lucas e Caleri. O maior problema aqui que eu vejo é o Luciano nessa posição de novo. E aí não tem como eu não falar, né? Não tem como a gente não comparar com o Garro, que muito provavelmente jogará contra nós, né? Esse jogo do Corinthians. E o Garro tá jogando demais e é a figura de um meio atacante, né? Independente agora de posição. Tidico, ele joga de atacante pela esquerda. Mas ele é um meia criador. Independente da nomenclatura. O Garro, quando joga, é a cabeça pensante do Corinthians. Nós vimos o Lucas contra o Botafogo, quando o São Paulo melhorou, todas as bolas, todas as jogadas passavam pelo pé do Lucas. Então a gente precisava disso. Independente de quem vai jogar, se vai ser o Luciano com o Caleri no ataque, Rato, Eric, William Gomes, o Ferreirinha quando voltar, já vou falar dele inclusive. Independente de como vai montar, tem um jogador ali no ataque, uma posição que precisava estar mais definido, mais definido do que nunca para nós e para a comissão técnica, que é o Lucas Moura, que é o nosso craque, que é o nosso melhor jogador. Tinha que passar todas as jogadas. Não adianta colocar o Lucas na ponta direita, ponta esquerda, meio atacante, segundo atacante. Não adianta fazer isso. Não tá funcionando. Nós precisávamos montar o ataque, pelo menos, a partir do Lucas. Lucas, você vai ficar ali centralizado. Nesse jogo aqui vai estar um pouquinho mais lento porque eu vou colocar o Luciano e o Caleri no ataque. No outro jogo vai estar o Eric e o William Gomes, então você vai conseguir ficar mais solto ali. Sabe? Tinha que montar. O Lucas, ele tinha que ser tipo o Garro no Corinthians, o Lucas tinha que ser no São Paulo. Igual o Everton Ribeiro é no Bahia, igual a Arrascaeta é no Flamengo, igual o John Arias ou o Ganso no Fluminense. Ele tem que ter um papel mais importante. Ele tem que ser o jogador que as bolas têm que passar pelo pé dele. Ele é o nosso melhor jogador. Eu acredito que seja isso a nossa maior crítica em relação ao Zubeldia e o que tudo indica, né? E aí, eu vou me isentar aqui
Não é me isentar, mas eu vou falar igual vocês falam assim, te digo, ele vai morrer abraçado com as convicções dele. E assim, gente, a escalação, se você falar o Wellington Rato, pô, eu gosto do futebol do Rato. Hoje não vem bem. Luciano já teve excelentes momentos no São Paulo. De meio atacante está mais do que claro que é ridículo. A gente começa a ficar com raiva dele. Mas eu acho o Luciano bom atacante. Lucas e Caleri eu adoro. Independente, né, da partida contra o Botafogo, eu adoro. Acho que não vai adiantar tirar esses caras. Então, é isso que mais me pega. É um formato que, se der errado, nós não seremos surpreendidos, porque a gente está acostumado a ver o formato que ele joga não funcionar. Então, pra mim aqui não é nem em relação às peças, pra mim é o formato do Zubeldia. Se ele coloca um Jamal Lewis, por exemplo, porque ele tá sem o Ferreirinha. Se ele coloca um Jamal Lewis, por exemplo, pra correr na esquerda, porque o Wellington não avança, o Wellington não faz nada. Se ele coloca um Jamal Lewis pra ser tipo um ala, coloca o Lucas de meio atacante, como ele jogou, pode ser até ser um pouquinho mais pra direita, como ele jogou contra o Botafogo, o Wellington Rato na direita, ou até mesmo fazendo mais pro meio junto com o Lucas, com o Luciano e com o Caleri no ataque, pode melhorar, com o Jamal Lewis cruzando pro Caleri, dando assistência pro Luciano, mas ele não muda o formato, aí eu vou ter que falar igual vocês aqui, parece que ele vai morrer abraçado com as suas convicções, né, não vai abrir mão das suas convicções de jeito nenhum. Gente, Ferreirinha, perdão, Ferreirinha não está disponível para jogar. Muito provavelmente estará à disposição do Luiz Ubeldia da comissão técnica na próxima partida. É um jogador que nós estamos esperando demais voltar e que está bom para nós, né? Nós estamos tratando com extremo cuidado essa volta do Ferreirinha, que foi, né? A lesão do Ferreirinha foi de uma irresponsabilidade, de uma burrice gigantesca da comissão técnica, que colocou naquele jogo contra o Palmeiras. São Paulo já não vinha priorizando o Campeonato Brasileiro. Perdemos o Ferreirinha na Libertadores e na Copa do Brasil de forma assim patética, né? Porque faltou inteligência, planejamento, tudo, né? Como é que acontece isso? Mas agora nós estamos com muito cuidado em relação à volta do Ferreirinha para ele não voltar e se lesionar de novo, para ele a hora que ele voltar 100%. Então o Ferreirinha não vai pro jogo contra o Corinthians, é o que nós temos de momento. Nem Ferreirinha nem o Nestor não vão para o jogo contra o Corinthians, nem o Michel Araújo. E vamos torcer, né? A previsão é que o Ferreirinha volte pro próximo jogo do São Paulo. Gente, saída do Zubeldia do São Paulo, né? O que tá acontecendo? A gente sabe que o Zubeldia está basicamente com a corda bamba, com todo esse contexto geral que a gente tá vendo, né? Com as eliminações e ter perdido a temporada. Né? O futebol brasileiro funciona assim. São Paulo já tem reunião marcada, data definida para fazer uma avaliação, uma análise do Luiz Zubeldia pro final do ano. E aí rolou uma conversa com o Boca Juniors. Boca Juniors tem interesse real no Luiz Zubeldia. Riquelme quer levar o Luiz Zubeldia pro Boca. Engraçado, né? A Boca tá mostrando interesse em jogador, em técnico de São Paulo várias vezes, né, ultimamente. E aí o Boca quer o Zubeldia, mas neste momento o Zubeldia não vai sair do São Paulo, vai ficar no São Paulo. Da mesma forma como a diretoria do São Paulo se posiciona falando que não, o Zubeldia é o técnico, não tem essa de demissão por enquanto, não é nada disso, não sei o que, aquela coisa toda que a gente já sabe. O Zubeldia também se posicionou em relação à saída dele. Falou: não, eu vou ficar aqui no São Paulo, não tem proposta, né, que me faça sair agora. Agora. A gente não sabe como é que vai ficar amanhã depois. Tem muitas coisas que podem acontecer e a gente já imagina que se o Zubeldia não trouxer resultados imediatos, a coisa pode ficar feia, pode ficar esquisita. Mas eu vou atualizando, apurando e trazendo para vocês em tempo real. Galera, São Paulo quer ganhar 1 bilhão com jogadores da base. São Paulo faz uma coisa muito bacana e se planeja demais para isso. Palmeiras recentemente faturou quase isso, né? Basicamente 1 bilhão com jogadores da base. E aí o Casares, aparentemente muito incomodado, já trabalha para reverter essa história. Não é reverter, mas para ter isso também, né? São Paulo sempre foi modelo de venda, né? Sempre teve a melhor base do futebol brasileiro disparado e as melhores vendas da base, né? E agora o São Paulo está perdendo terreno e um desses clubes é o Palmeiras, faturando dessa forma e o São Paulo está ficando para trás. Isso incomoda todo mundo lá dentro do clube e principalmente nós, torcedores, né, que falamos, ó, tá vendo, o Cotia tá jogado, as traças, não sei o quê. Nós estamos vendo recentemente alterações, né, ajustes nos contratos de William Gomes com uma multa de segurança de aproximadamente 730 milhões de reais, né? Claro que muito difícil ser vendido por esse valor, mas o São Paulo quer fazer, São Paulo se prepara para fazer uma venda tipo a do Hendrick. Tá querendo, vai mexer no contrato, quer mexer no contrato do Henrique Carmo para colocar
igual o do William Gomes, de aproximadamente 730 milhões. Então o São Paulo aumenta os valores da sua base e tenta arrumar os contratos, né? Já se prepara para arrumar os contratos para não acontecer com as saídas de Militão bem mais para trás, Marquinhos, Luizão, Neverton, até mesmo o Beraldo, jogadores que o São Paulo não conseguiu fazer a barganha que queria, né? E agora nós temos um jogador, o São Paulo acabou de contratar um jogador, chama Estevão Luiz, novinho, menino novo, que era do Palmeiras. O São Paulo contratou esse garoto, Estevão Luiz, pra. Deu chapéu, né? Quer fazer aquela mesma coisa que. Não é bem isso, mas quer dar algo parecido em relação ao Hendrick. O São Paulo quer já se preparar lá atrás, bem lá atrás, né? Contratando esse zagueiro novinho já do Palmeiras. São Paulo quer se preparar lá atrás para já modificar todo esse cenário que tomou conta de forma negativa do São Paulo em relação às vendas, ao produto base, né, as joias da base do São Paulo. São Paulo quer mudar isso agora. Já contratando jogadores mais jovens, já preparando, porque falam que ele é muito, muito promissor. Então o São Paulo quer pegar desde novinho, igual o Palmeiras está fazendo, e igual mesmo o São Paulo fazia, né? Já mexer de antemão nesses contratos, não ter surpresas ruins com os contratos lá na frente e já preparar. William Gomes, Henrique Carmo, é que esses já estão mais velhos, né? Mas São Paulo quer fazer igual está fazendo com o Estevão Luiz, que zagueiro bem novinho, que já assinou com o São Paulo, veio do Palmeiras. São Paulo, né? Ah, o chapéu no rival, né? Mas aquela brincadeira toda. Mas o São Paulo contratou o Estevão Luiz, zagueiro do Palmeiras, para já começar a modificar a sua base e preparar novos bots muito melhores, né? Então isso que a gente vê é que o São Paulo quer muito, muito neste momento faturar cerca de 1 bilhão com a base e se igualar ao que o Palmeiras tem feito recentemente. São Paulo quer vender 3, 4 jogadores de forma assim, tipo, trauletadas, com aproximadamente 200 milhões de reais, 300 milhões de reais. Claro que é muito difícil fazer uma venda tipo a do Estevão, tipo a do Hendrick, né? São vendas difíceis de fazer. Mas o São Paulo já se prepara, já se remodela, se remonta aí, né? Para melhorar a base. Essa contratação do Estevão Luiz é um indício disso. E a mudança nas multas dos contratos desses jogadores que o São Paulo pretende vender. William Gomes, Henrique Carmo, Rian Francisco e muitos outros que estão vindo. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham aí. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.